nosso Deus, para adorar e para glorificar o seu santo nome. Acredito eu que Deus vai falar poderosamente a cada um coração aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Marcos 2. Vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim esses blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre o que estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam, dizendo: Nunca tal vimos. Senhor, continua falando aos nossos corações através da tua palavra. Me usa, meu Pai, conforme a tua vontade, para ser canal de bênção aqui nessa noite, para, meu Pai, aqui expor a tua poderosa palavra. Ser conosco, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Quando eu estava estudando, a palavra de Deus para trazer aos irmãos nessa noite, e eu fui levado também a ler o livro do profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo, quando ali se cumpre a profecia que lemos aqui em Marcos capítulo 2, que ele fala que a terra de Zebulon e Naftali estava vivendo em grandes trevas, havia ali assolada, havia sido desonrada, desprezada, havia toda sorte de males sobre aquela terra. Mas fala o seguinte, logo em seguida, fala que um menino nos nasceu, um filho sim nos deu, o seu principado está sobre seus ombros. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e sobre este principado não haverá fim. Isso aconteceu, irmãos, de Jesus até ali no livro de Isaías, aproximadamente 700 anos, para que se cumprisse a escritura do nascimento, do advento do nascimento do Messias. E aquela terra vivia sobre uma grande treva, sobre uma grande escuridão, não havia ali alegria nos corações. Há momentos em nossas vidas que parece que tudo está dando errado, que acabou, que nós estamos sendo humilhados, estamos sendo desonrados, que nada dá certo, parece que não tem o caminho a qual nós devamos seguir. Mas aqui fala, isso vai acabar, porque onde Jesus está, irmãos, a luz começa a penetrar, a luz começa ali a surgir um grande efeito, porque quando, não sei se os irmãos aqui já tiveram experiência de estar indo a um determinado local e acabar a luz, eu quando trabalhava em determinado serviço, eu ia na roça, se o carro acabasse o farol, irmão, você não enxergava nada, não sabia nem para onde você deveria ir, porque não havia luz. Mas onde Jesus está, irmãos, a luz
ela resplandece, e o caminho fica nítido, ao qual caminho que nós devemos estar nos direcionando. E quando Jesus aparece, o caminho fica claro, o caminho que leva-nos ao céu. E aquele povo andava em trevas, porque não havia ninguém que pudesse orientá-los. Mas aqui fala que haveria de nascer um que acabaria com essas trevas. E Jesus nasce. 700 anos depois, Jesus chega a Cafarnaum, onde ele inicia seu ministério aos 30 anos de idade. Ele chega em Cafarnaum, uma cidade importantíssima, uma cidade marítima, que está ali na costa da Galileia, né? Tem o mar da Galileia, onde é um mar de água doce, que é muito importante para a região ali do povo de Israel, onde eles tiram sua água doce, até nos dias de hoje, é o principal fornecimento de água doce. E Jesus chega naquela cidade e começa o seu ministério, como se a luz tivesse entrado ali. Você já reparou que todo o texto fala que Jesus, onde ele passava, havia uma grande multidão com ele? E com Jesus ia uma grande multidão. Você já viu que aonde tem a luz, fica uma multidão, porque todo mundo quer saber o caminho, né? E o caminho você só consegue ver se você tiver luz. Onde Jesus ia, ele estava iluminando, e aquele povo, mesmo por curiosidade, muitas vezes, ele seguia Jesus. E Jesus chega na Galileia, e ele vai ao templo. Quando ele chega no templo, há um endemoniado dentro do templo, né? Porque muitas vezes a gente acha que dentro das igrejas está tudo bem. Muitas vezes tem pessoas precisando ser libertas dentro das igrejas. E Jesus chega, e aquele homem começa a questionar, e Jesus repreende, e aquele demônio, né, é expulso daquela vida. E Jesus continua. Quando ele ia, né, em Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, ali na Galiléia, até onde Pedro pescava, ele ficava na casa de Pedro. E ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, com muita febre, ali moribunda. E ele vai, e aquela mulher, ele ora, aquela mulher também, ela é curada, porque onde Jesus está, ele muda o quadro. Eu não sei a situação que você entrou aqui nessa noite, eu só sei de uma coisa, que quando essa luz te atingir, e você levar essa luz para a sua casa, a sua vida vai melhorar, a sua vida vai ser diferente. E enfim, irmãos, chegamos no texto que nós lemos em Marcos capítulo 2, que fala ali do paralítico em Cafarnaum, onde, né, eu começo aí a minha mensagem na noite deste dia. Jesus está ali, ele chega naquela casa e começa a chegar as pessoas, porque onde Jesus está, irmãos, a palavra de vida eterna, a novidade, a curiosidade, as pessoas iam chegando. Por fim, aquela casa, e a frente daquela casa estava lotada de gente. Pode ser 200, 300, 400, 500 pessoas, não sei. Sei que aquela casa não tinha mais jeito de ninguém chegar nem na porta, de tanta gente que tinha. Porque todo mundo queria ser curado. Aqui, no mesmo texto, mais para frente, fala que Jesus, todo mundo que você chegava, era curado. Ele curou ali também, fala anteriormente, o homem também de lepra, que era uma doença que a pessoa vivia à margem da sociedade. Sabe qual que era a solução, irmã Hélia, que o povo tinha naquela época, quem tinha um problema? Isolava ele e colocava ele num leprosário, um local onde ele era colocado como a mais baixa ralé da sociedade. Ele era afastado e colocado como um problema. Aí está um paralítico, ele está tendo o que merece. Aí está um leproso, vai para o leprosário, está tendo o que merece, está em pecado. A pessoa, ninguém ajudava, ninguém não. Ninguém ajudava. Mas aquele paralítico que nós lemos aqui, ele sabia selecionar amizades. Oh, alamanai, xurianta alamanai. Se você quer ser vitorioso, ande com quem é vitorioso, com aqueles que seguem a palavra de Deus. Aquele moço tinha 4 pessoas com muita fé e falava assim: nós vamos ajudar esse moço a receber o que ele está precisando, chegar perto de Jesus para ele receber o seu milagre. E naquela época fala que os 4 fizeram a maca. Acredito eu que o moço devia ser até um pouco pesado, porque precisava de 4 para carregar ele. Geralmente você pega uma maca de 2 de um lado, 2 do outro, consegue carregar. Mas aquele moço precisava de 4 pessoas para carregá-lo.
né? Hoje você vê uma máquina do corpo de bombeiro é diferente, mas naquela época, acredito eu, que eles colocaram ali as ripas, né? Aqueles varões, colocou ali um local para cada um segurar em cada ponta e foi vencendo aquela multidão. Irmãos, se você tiver uma pessoa do lado de alguém que possa caminhar com você, irmãos, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. E aqueles moços vão enfrentando a multidão junto com aquele paralítico, vai carregando aquele paralítico e fala: nós precisamos chegar diante de Jesus, nós precisamos que esse moço receba o milagre dele. E eles vão enfrentando aquela barreira daquela multidão. E as casas naquela época, irmãos, eu estava estudando, eu fui estudar sobre as casas daquela época, né? Havia quase sempre uma escadinha lateral, né? A casa tinha um telhado ali plano, era feito naquela casa com ripa, né? Era feito com as escoras, em cima ripada e colocado barro, né? Para aquela laje ali, batia a laje com aquele barro. E aqueles moços falaram assim: nós vamos ter que achar uma solução para esse moço chegar lá. Ô, irmãos, esses amigos não mediram esforço para que aquela pessoa alcançasse a sua bênção. Quem sabe você que está aqui nessa noite pode ser um abençoador, talvez do seu lado, na sua vizinhança, na sua família, tem alguém precisando de ajuda e você vai ser esse amigo de fé que vai conduzir essa pessoa até Jesus. Oh, aleluia! E aqueles moços continuam. Vai subindo aquela escada com aquele moço, naquela maca, e eles começam a enfrentar a multidão. E quando chega lá em cima, irmãos, eles enfrentam outro problema. Agora nós temos que conduzir esse moço na presença de Jesus. E eles começam a cavar o telhado, descobrir o telhado ali, né, quebrar aquele barro, afastar aquelas ripas. Aquele dia já estava com a estratégia traçada. Eles já deviam ter cordas para que pudesse descer aquela maca na presença de Jesus. E eles vão ali. Eu acredito que o dono da casa falou assim: tem alguém destruindo a minha casa, tem alguém destruindo a minha casa. E começa aqueles moços. Aí começa a ver um buraco naquele telhado e Jesus começa no coração dele: ó, vai acontecer algo diferente. Oh, irmãos, vai acontecer algo diferente, porque Jesus, ele age na nossa fé, né? Aqueles homens não mediram esforço, na dedicação, porque muita gente quer receber tanta coisa, mas não dobra nem o joelho para orar, irmãos. Não pede, não vai lá na direção, não paga o preço. Quer receber algo da parte de Deus, paga o preço, ser fiel, acredita nele, que ele vai abençoar a sua vida, e aquele buraco vai sendo aberto. De repente, já consegue ver Jesus lá embaixo. Nós estamos no rumo certo, agora é só descer ele. Acredito eu que marra uma corda, né, em cada ponta daquela, e os amigos vão descendo aquele moço, e a multidão olhando aquele homem descendo pelo teto. O que esse povo está fazendo? E Jesus fita o olho nele e olha assim: ó, vocês têm fé. Não só o paralítico não, irmãos, mas todos aqueles amigos, vocês têm fé. Quem nessa noite tem fé para receber o que veio buscar na presença de Deus? Tenha fé que ele vai operar o milagre. Enquanto aquele moço descia, aquela multidão talvez estava discriminando. Agora quero ver o que Jesus vai fazer, porque ninguém podia ajudar aquele paralítico não, irmãos. Ninguém tinha poder de acabar com o sofrimento daquele moço não, porque os escribas, fariseus, médicos daquela época não tinham a solução para a lepra, não tinha a solução para o paralítico não. Mas ele está descendo na presença de Jesus, e quando ele desce, Jesus olha para ele e fala: perdoado estão os teus pecados. Os escribas e fariseus ficam revoltados, porque na lei judaica ninguém poderia perdoar pecado senão Deus. Deus era o único que poderia, né? E fala: esse homem está blasfemando. Mas Jesus queria mostrar que ele era homem, mas ele era Deus também naquele momento. Ele era homem, mas ele era Deus, porque ele era o Filho de Deus que estava aqui, mas ele era homem e Deus naquele momento. E ele vai, Deus revela no coração dele, fala assim: esse pessoal está razoando no coração, eles estão aí discriminando o que você fez. Ele olha e fala assim: o que é mais fácil? Fala: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega a tua cama e anda? Ele falou assim: todos dois é fácil, não é? Qualquer coisa que eu falar não é difícil. O que tem de diferença eu falar uma coisa ou falar outra coisa? E ele vai e fala com aquele moço.
perdoados estão seus pecados, mas vou falar então, pega a tua cama e anda. E aquele moço, acredito eu, com auxílio, e aqueles amigos olhando lá do buraco, na hora que aquele moço fica de pé. Ô irmãos, eu acredito que aqueles irmãos que estavam lá no telhado, glorificavam a Deus, o nosso amigo recebeu. Oh, alamanai, xurianta alamanaias. E eu estava lá em casa estudando a palavra, Deus começou a me visitar. E Deus falava comigo o seguinte: aquele moço teve que descer pelo buraco, mas ele saiu pela porta da frente com a sua bênção. Oh, alamanaias. Ele desceu naquele buraco, mas ele saiu pela porta da frente com a sua vitória. E todos aqueles que estavam lá atrapalhando ele chegar na presença de Jesus, teve que ver ele caminhando no meio deles, curado ali, ele caminhava, e aquele povo olhava e falava assim: ele recebeu o que veio buscar. Você que veio aqui nessa noite, se você tiver fé, você vai fazer igual aquele paralítico, você vai caminhar e a pessoa vai olhar para você: mas será que esse é o fulano de tal mesmo? Ele não era assim, 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 a vida dele não estava de todo desconcertada, mas agora ele está lá adorando na igreja, ele está lá glorificando a Deus, ele está pagando as suas dívidas. Por quê, irmãos? As pessoas vão ter que ver você na sua vitória, eles vão ter que engolir, né? Eles vão ter que ver que Deus, Ele é contigo, você é mais do que vitorioso. E Jesus, né, irmãos, cura aquele moço, e a grande festa ali, né? Então, onde Jesus está, a fartura de alegria. E Ele está aqui na Igreja Cristã da Graça, da noite deste dia, perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu vou pedir o grupo para estar cantando um louvor. Enquanto isso, você vai baixar a sua cabeça por alguns instantes e você vai colocar a sua petição na mão do Senhor. Você vai estar descendo por aquele telhado para que você possa sair pela porta da frente com a sua vitória aqui nessa noite. Baixe a sua cabeça alguns instantes, feche seus olhos e coloque a sua petição nas mãos do Senhor, crendo de todo o coração que Ele é poderoso para cumprir este objetivo. Aleluia. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho,
Parecia que era um outro dia qualquer na vida daquele paralítico, né? Acordar, precisar das pessoas para lhe ajudar a locomover ou arrastar pelo chão, talvez lamentar, falar, poxa vida, eu queria fazer tanta coisa, talvez ajudar a fazer uma plantação, ou eu poder ir andando, poder ter a condição de entrar dentro do templo. Parecia, irmãos, que não tinha solução, ninguém poderia fazer nada por aquele paralítico. Ele tinha um dia como outro qualquer, mas quando ele tem a notícia que Jesus estava em Cafarnaum, ele falou, eu posso ter a minha vida mudada. Quantas pessoas que amanhecem sofrendo, deitam sofrendo, cheio de doenças psicossomáticas, muitas vezes pensam até em tirar a sua vida, porque acham que não tem solução para o problema dela, porque ninguém consegue aplacar aquele problema que está na alma, no coração dessa pessoa. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite. Não é um dia qualquer, Ele pode te livrar desse fardo, desse sofrimento. Muitas vezes você entra no seu quarto, chora, angustiado, angustiada, fala, ninguém me entende. Eu vou tirar minha vida porque nem me entende. Mas eu quero te dizer que o nosso Jesus não quer que ninguém tire a vida, não, porque Ele é o dono da vida. Ele veio trazer vida para você aqui nessa noite, falar para você que Ele tem a solução para o seu problema. Não é um dia qualquer, é um dia especial, porque Jesus está aqui e Ele quer abençoar a sua vida. Aleluia. Eu estarei orando, né, encerrando o culto nessa noite. Se porventura alguém tem alguma necessidade no final do culto, quiser que nós oremos por você, nós estaremos à disposição. E quero te dizer que Jesus, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua causa. Leva Jesus para a sua casa, que a luz vai refletir dentro da sua casa. Aleluia. Gostaria de convidar a igreja a colocar sobre os seus pés. Vamos estar orando a Deus, colocando uma vírgula nesse trabalho nessa noite. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos, porque sentimos a tua presença aqui na noite deste dia. Toma, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas nas tuas mãos, meu Pai. Se porventura entrou alguém aqui, meu Pai, aflito, com o coração angustiado, achando que não tem mais solução, meu Pai, dá, meu Pai, a solução do problema dos teus filhos e das tuas filhas aqui nessa noite. Leva-nos em paz, meu Pai, debaixo da tua graça, assim como o Senhor nos trouxe, meu Pai. Dá-nos uma semana abençoada de vitória, meu Pai, na tua presença. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e as firmes consolações do Espírito Santo de Deus repousam todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Saúde o Senhor.